É para ser o 23, né? Era para ser o 23, O senhor é meu Joel. pastor, né? Corrija aí o 21, tá, irmão? Que o irmão quer falar de mim, mas nem escreveu, o irmão sabe. Hein? Vamos lá. Assim como o Bolsonaro disse que a Covid era uma gripezinha, quem disse isso não foi o Bolsonaro, foi o doutor Cláudio Varela, né? Da Globo. Eu disse assim, que tem crentes que falam assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu disse, está amarrado, e está amarrado mesmo. Por que está amarrado? Porque que tem muitos crentes desigrejados, sem tomar ceia, sem dizimar, sem ter pastores. Se a Bíblia pede para você ser sujeito às lideranças da terra, os governadores, os presidentes, os deputados, os vereadores, os policiais, por que você não pode ser discipulado por um pastor? Até mesmo Jesus disse, sede pelos pastores, né? Sede pastoreados pelos pastores. Sujeitáveis aos pastores, obrigado pela palavra. Aos pastores. Então, é claro que se Jesus fosse o único, né, pastor e não existisse mais nenhum, por que ele deixou 12 discípulos? Por que ele fez uma igreja? Porque Deus cuida da igreja, Jesus cuida da igreja. Mas nessas igrejas tem pastores. E quem fala isso é crente desigrejado. É crente que não tem igreja, é crente que não toma ceia, é crente que não é dizimista, não é ofertante, é rebelde, não vai pro culto. Assiste as coisas online e fica se enchendo de porcaria da rede social. Então eu falo mesmo, o crente que chega pra mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Só pra você entender. Quando a gente entende essas coisas como pastor, como ser pastoreado, é uma coisa que muda. Por exemplo, no livro de Jeremias, diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apasteçam com a ciência e com inteligência. A Bíblia diz que Jesus escolheu pastores para a igreja. Ou seja, ele escolheu pastores para a igreja. Então, ele não é o único pastor. Ele é o pastor alfa. Ele é o maioral. Ele é aquele que apacenta as ovelhas. Mas ele apacenta do céu. Em João 10, conhecido como bom pastor. Como bom pastor. Aqui tem que ter pastor, irmão. Aqui é José Wellington. Aqui é Bispo Samuel Ferreira. Aqui é pastor Massinho. Aqui é... Pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi. Pastor Venâncio. Então, são pastores que Deus constituiu. Entendeu? Então, quando eu digo meu pastor Jesus está amarrado, e está amarrado mesmo. Eu estou falando dos crentes que usam essa expressão para não ter pastores, não ser sujeitados à igreja. Então, é um problema que nós estamos tendo hoje. É jovens de congresso, mas não é jovens de culto de ceia. É jovens do pula-pula, mas não é jovens do culto de doutrina, de disciplina da palavra. Né? Eu, na Deus Amor, eu lembro que nós não podíamos colocar uns shorts, que era pecado. Eu participei de muitos cultos de doutrina, disciplina, né? Muitas convenções em Madureira que nós colocávamos lá 100 cláusulas, né? Para passar pelo crivo da igreja. Então, a gente entende que a igreja precisa de um pastor. E a igreja que não é pastoreada nem por alguém na terra, quem dirá no céu. Quem fala isso, que só tem Jesus como pastor, é porque não quer se submeter a uma autoridade constituída por Deus no mundo espiritual, porque o pastor recebeu de Deus a autoridade espiritual para liderar, para pastorear, para alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. E eu fiquei com uma dúvida que eu estava perguntando e ele acabou cortando meu raciocínio ali. Se aquelas pessoas que falam mal e falam, né? Você pode ver que aqui a maioria só estão falando mal e metendo pedrada, né? E você falou que essas pessoas que falam mal, né? Que usam uma língua, elas não vivem um avivamento, né? Então elas precisariam hoje, 90% que falam mal de você são da própria igreja, que às vezes você está ali. 90% dessas pessoas que são crentes, 90% pessoas dessas que precisam do Espírito Santo, precisam de um renovo, de um avivamento? Eu vou te responder com 2 perguntas. Paulo precisava de um avivamento? Paulo não. Então por que ele teve um encontro com Jesus? Depois de Saulo, antes de Saulo. Sendo Saulo... Não, irmão. Mas Mesmo Saulo pessoa... é mesmo Paulo. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Não vem com essa história, não. Porque tem teologia. Mesmo Saulo é mesmo Paulo. Mas eu acredito nessa mudança. Não e aí, teve mudança. depois que ele mudou, Não teve Saulo veio... Não, irmão. Paulo não é Jacó. Quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo ele já não é foi Jacó, Paulo não é chamado. Abraão. Saulo, nome romano. Irmão, Paulo nome romano não judeu. Paulo não é Jacó, nem Abraão. De Abraão, de Jacó para Israel. Não tem essa, não. Paulo é mesmo Saulo. E que mudança? Ele passou por um avivamento, sim ou não? Sim, se for nessa questão, ele teve que ter um avivamento. Caiu Então, e tal. Então
respondi a sua pergunta. Então as pessoas vão ter que cair do cavalo para poder ter um avivamento? Seria Não cair isso? do cavalo, irmão. Tem um encontro com Jesus. Eu não acredito nesse negócio de revelação. Até o dia que foi revelado. Até o dia que Deus usar. Até o dia que Deus... Eu não acredito em cura. Até o dia que for curado. Eu não acredito em libertação. Até o dia que o demônio pegar dentro da casa dele ou ele realmente acreditar nos dons espirituais. Hoje em dia tem um negócio que é muito muito ver para crer, né? Então, assim... E muitos não vão ver. Muitos não vão experimentar. Paulo experimentou. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido, né? Então, assim, a mesma questão que a gente entende de que Paulo passou por um avivamento, que avivamento é mudança, então a gente entende também que muitas pessoas que são contra o altar, são contra os dons espirituais, precisam também de uma mudança. E com toda certeza reafirma a minha pergunta. Você fala que contra você está indo contra o altar e contra os dons do Espírito? Irmão, os dons do Espírito é fruto do Espírito. A pessoa que é contra os frutos do Espírito é contra o próprio Espírito. A pessoa que é contra o fruto é contra a vida, sim ou não? Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não estava produzindo frutos. Ela não estava produzindo frutos. Mas há uma diferença entre frutos e dons, né? O fruto serve para regeneração. Os dons é fruto de quê? Não, o dom é uma capacitação. Capacitação fruto de quê? Tem gente que recebeu o dom, mas não tem o fruto. Eu sou a videira verdadeira. Não, tem gente que recebeu o dom, mas não recebeu o fruto. Eu sou a videira Por exemplo, verdadeira. o dom, por exemplo, agora eu vou brigar contigo aqui, vamos lá. O dom... Virou pro outro lado. Eu tô falando assim, frutos do Espírito é uma coisa. Eu estou falando que Isso. os dons... É porque você falou que os dons é fruto, e não é. Dom é uma coisa. Os dons, vamos lá, os dons, ele é fruto do Espírito, sim. Os dons é fruto do Espírito, sim. Não, fruto do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio, sim, longanimidade. Sim. Os dons é uma capacitação espiritual para o exercício da obra de Deus, né? Mas o que eu estou falando aqui... sim, desculpa. Estou usando a palavra errada, perdão, desculpa. Os dons são manifestações do Espírito. Eu estou tentando te ajudar, Miguel, desculpa. meu Deus. Eu troquei fruto por manifestação, perdão. Os dons são manifestações do Espírito, desculpa. Agora, os frutos são bondade, benignidade, por aí vai. Desculpa, errei aqui na minha concepção, perdão. Agora, os dons são manifestações do Espírito, certo? Então, as pessoas que são contra a manifestação do Espírito são contra o quê? Ao próprio Espírito. Quando Jesus amaldiçoa aquela videira, né? Aquela figueira. Então, porque ela não estava gerando, né, a manifestação, que é o fruto que estava dando. Então, tem muita gente aí que é contra o Espírito Santo. Por quê? Não acredita em revelação, em profecia. E primeiro que revelação é um dom. Tá? Profetizar é um dom. Vamos para a Bíblia? A Bíblia fala de dons de profecias, né? Dom de profecia. Dons, no plural, né? Coríntios 12. Isso quer dizer que no dom de profecia existem variações de dons dentro da profecia. Que nós entendemos que dentro dos dons de não profecia está o dom de revelação. Não é mencionado dom de revelação, mas sim o de profecia. E até foi dito aqui na terça-feira sobre que é o principal dom, é o dom de profecia. Sim, o dom de profecia. O dom da revelação é maior do que o dom da cura? Na verdade, todos partem do mesmo espírito. Não tem como mencionar que um é maior que o outro, sendo que... Existe um texto bíblico que fala que o principal dom que nós devemos buscar é o dom de profecia. É o de profecia. Porque havendo profecia, o povo não se corrompe, né? Exato. E por que hoje o povo está tão se corrompendo e tão embravecido com isso? Porque o povo quer se corromper. Esse dia é engraçado demais. Isso é muito engraçado. Não, mas aí é que tá. Por que o povo... Já que não é para se corromper, então por que o povo não está acreditando mais em profecia? Porque o povo não quer acreditar. Por causa do ceticismo, da incredulidade, né? Isso aconteceu... Ou porque muitas pessoas estão brincando? Isso não está acontecendo só agora, não. Teve uma época que, devido ao muito conhecimento, a muita informação,